Muito bem, existem situações onde pode ser preciso eliminar excesso de pixels e diminuir o tamanho do arquivo para, por exemplo, acelerar a velocidade de impressão. Eu vou abrir a caixa de diálogo do comando Image Size, menu Image, Image Size, e vou mudar a unidade de medida para centímetros, e nesse momento essa imagem seria impressa com mais do que 42 por 31 centímetros, um tamanho maior do que o formato A3 e com uma resolução de 240 pixels por polegada. E na parte de cima, vemos que essa quantidade de pixels faz com que o tamanho desse arquivo, aberto no Photoshop, seja de 34,3 megabytes, um tamanho relativamente grande. E como vimos no vídeo anterior, quando a opção Resample Image está desligada, como nesse momento, não podemos modificar a quantidade de pixels, apenas as dimensões físicas de saída, ou seja, o tamanho de impressão. E digamos que eu queira imprimir com apenas 15 centímetros de largura. E como a opção Resample está desligada, a resolução sobe para mais de 677, mais do que o dobro dos 300 pixels por polegada necessários para a impressão, por exemplo, numa impressora jato de tinta. E nesse caso, esse excesso de informação, isto é, esse excesso de pixels, faria a impressão ficar mais lenta sem nenhum ganho de qualidade. Muito bem, então vamos ver como preparar uma versão para impressão reduzindo e harmonizando o tamanho do arquivo e a quantidade de pixels com o tamanho de impressão e a resolução. Mas antes de começar, eu vou cancelar por um momento porque o primeiro ponto importante é que sempre que reduzimos a quantidade de pixels, jogamos fora informação sobre a imagem. Então, é fundamental começar criando uma cópia da imagem e reduzir a quantidade de pixels na cópia. E fazendo isso, a gente vai preservar a imagem original. Dessa maneira, se amanhã ou depois você precisar imprimir com um tamanho maior, você pode voltar e usar a imagem original e preparar uma nova cópia adequada ao novo tamanho de impressão. E para criar uma cópia, você pode usar o comando Save As no menu File e aqui marcar a opção Save As Copy e dar outro nome representativo, por exemplo, original, e assim guardar uma cópia. Mas eu vou cancelar porque eu quero mostrar outra maneira que eu acho melhor para trabalhar. No menu Image, eu vou escolher o comando Duplicate, aparece a caixa de diálogo para a gente dar um nome para essa cópia, e eu vou acrescentar, por exemplo, 15 cm, para identificar essa cópia como uma versão para impressão com 15 centímetros. Eu gosto de trabalhar dessa maneira porque assim a cópia vai ser criada e visualizada diretamente na tela, junto com a imagem original, ao contrário do comando Save As, onde a cópia é criada, mas é guardada fechada na pasta que você escolheu. Eu vou confirmar OK. E nas abas no topo da área principal, temos agora abertas simultaneamente a imagem original e a cópia que a gente acabou de criar. E aqui o detalhe importante é que essa cópia ou essa duplicata foi criada, mas ainda não está salva. E isso nós vamos fazer depois de redimensionar a imagem. Muito bem, agora vamos abrir novamente a caixa de diálogo Image Size, menu Image, Image Size. Eu vou mudar a unidade de medida novamente para centímetros e ainda com a opção Resample desligada, eu vou definir o tamanho de impressão, 15 centímetros de largura. E a altura é redimensionada automaticamente porque a opção Constraint Proportions está ligada. E agora que as dimensões físicas de impressão já estão definidas, eu vou ligar a opção Resample Image e repare que na parte de cima aparecem os campos nas dimensões em pixels, indicando que agora o número de pixels pode ser modificado. E agora eu vou diminuir a resolução para 300 pixels por polegada, que é uma resolução adequada para impressão numa impressora laser ou jato de tinta. E também para impressão em offset. E repare que quando a opção Resample está ligada e eu diminuo a resolução, o Photoshop calcula automaticamente a quantidade de pixels necessária para imprimir com esse tamanho e essa resolução. Excelente! Tamanho em pixels, tamanho de impressão e resolução estão agora em harmonia. E na parte de cima, vemos que ao reduzir a quantidade de pixels, o tamanho do arquivo caiu de 34,3 MB para menos de 7 MB, aproximadamente um quinto do tamanho original, uma redução significativa. Muito bem, agora vamos dar uma olhada nessas opções abaixo e quando fazemos Resample,
a opção Scale Styles faz com que efeitos e estilos de camada sejam reduzidos ou ampliados proporcionalmente. E nesse caso não faz diferença porque eu não tenho efeitos aplicados na imagem, mas é uma boa deixar ela sempre ligada e não se preocupar. E também é uma boa deixar sempre a opção Constraint Proportions ativada, a não ser que você queira mudar as proporções entre largura e altura. E por último temos os métodos de interpolação. E os métodos de interpolação são fórmulas matemáticas que o Photoshop usa para decidir como os novos pixels serão criados. Sim, porque quando reduzimos o número de pixels, a gente não só joga fora pixels, mas também cria um novo mapa de pixels para representar a imagem. E nesse caso, devemos usar uma das variações do método bicúbico. E o Photoshop dá dicas ao lado de cada variação. Por exemplo, o método bicúbico normal é recomendado para imagens que têm transições suaves de cor, como em Degradation, Best for Smooth Gradients. Bicúbico suave, Smoother, é recomendado se você for aumentar o número de pixels, Best for Enlargement, melhor para ampliação, que não é o caso. E o método Bicubic Sharper é recomendado para redução, Best for Reduction, e faz a imagem ficar mais nítida, Sharp. E o Photoshop aplica na imagem uma passada do filtro Unsharp Mask como parte do processo de redução. E como estamos reduzindo o número de pixels, eu vou escolher essa opção. E agora sim, vamos confirmar, OK. E aí está. E ao contrário do Resize, quando fazemos Resample, a imagem diminui na tela porque a gente reduziu o número de pixels. Muito bem, então recapitulando. Sempre que você for reduzir o número de pixels, faça primeiro uma cópia da imagem original. E depois, na caixa de diálogo Image Size, desligue a opção Resample Image e defina primeiro o tamanho de impressão. E depois ligue novamente a opção Resample e defina a resolução adequada ao processo de impressão. E o Photoshop calcula o número de pixels necessários para imprimir com o tamanho de impressão e a resolução definidos. Muito bem, eu vou cancelar e para terminar ainda temos que salvar a imagem. E no menu File eu vou escolher Save As. E agora precisamos escolher um formato. E se você vai imprimir em casa, você pode escolher o formato TIFF ou Photoshop, que não alteram a qualidade da imagem. Mas se você vai imprimir numa loja de serviços gráficos, o formato JPEG é o formato mais aceito. E aqui é importante lembrar que o formato JPEG usa uma compressão que pode acarretar perda de qualidade. Eu vou deixar no formato JPEG e vou confirmar Save. E abre a caixa de diálogo do formato e aqui temos as opções de qualidade da imagem em relação ao tamanho do arquivo File Size. Eu vou aproximar a imagem pressionando o comando ou Ctrl mais algumas vezes e com a qualidade alta ou máxima 12, o tamanho do arquivo fica maior e a perda de qualidade é imperceptível. Agora eu vou reduzir para a qualidade média 6 e o tamanho do arquivo fica bem menor, mas a perda de qualidade começa a ser notada e começam a aparecer na imagem aqueles quadradinhos típicos da compressão JPEG. E vamos reduzir para a qualidade baixa mínima, 0. E a imagem fica péssima e os quadradinhos ficam muito pronunciados. O tamanho do arquivo também ficou bem pequeno, mas a qualidade ficou terrível. E aqui eu recomendo que você não use valores menores do que 8, que corresponde à qualidade alta, a não ser que a qualidade não seja relevante e você precise que o tamanho do arquivo fique bem pequeno. E claro, com a opção Preview ligada, você pode procurar visualmente uma boa relação custo-benefício entre a qualidade da imagem e o tamanho do arquivo. Muito bem, eu vou confirmar, OK. E no próximo vídeo, vamos ver o que acontece quando aumentamos a quantidade de pixels usando o Resample. Fique ligado!